sejam bem-vindos e bem-vindas ao nosso canal. Meu nome é Breno Mendes e hoje eu irei falar sobre o processo de formação do dente, conhecido como odontogênese. Mas antes de continuar nossa aula, se inscreva no nosso canal, compartilhe esse vídeo com seus colegas nas redes sociais e ative as notificações do nosso canal. Esse processo de odontogênese, pessoal, vai acontecer nas regiões histológicas conhecidas como proeminências mandibulares e proeminência maxilar. Nessa região irá acontecer o processo de odontogênese, de formação do dente. Se darmos um zoom nessa região aqui, iremos obter a seguinte imagem. Temos aqui representada em branco a região da cavidade oral. Revestindo toda a cavidade oral, temos a representação do epitélio oral primitivo. Logo abaixo do epitélio oral primitivo, temos as células conhecidas como células ectomesenquimais. A partir da interação dessas células ectomesenquimais com as células do epitélio oral primitivo, irá formar um aglomerado de células conhecido como banda epitelial primitiva. Banda epitelial primária. Essa banda epitelial primária vai ser essencial no processo de formação da lâmina dentária, que irá acontecer o processo de odontogênese. Então, relembrando, a partir da interação entre o epitélio oral primitivo com as células ectomesenquimais, irá formar o que nós chamamos de banda epitelial primária. Essa banda epitelial primária vai se dividir em duas estruturas. Essa banda epitelial primária, como eu comentei, será responsável pela formação da lâmina vestibular e pela formação da lâmina dentária. Essas duas estruturas, como vocês podem ver nessa lâmina histológica, temos aqui a lâmina vestibular. Essa lâmina vestibular apresenta uma configuração mais larga e ela é responsável pela formação do sulco vestibular. Esse sulco vestibular, ou conhecido na região anatômica, conhecido como fundo vestibular, na região da cavidade oral, vai ser formado a partir do processo de apoptose celular na região da lâmina vestibular, como vocês podem ver nessa região. Já a lâmina dentária é responsável pela formação do que nós conhecemos como germe dentário, que vai dar origem à estrutura dentária. Então, relembrando, a partir da interação entre o epitélio oral primitivo com as células ectomesenquimais, irá formar a banda epitelial primária. Essa banda epitelial primária vai se dividir em duas estruturas, irá formar a lâmina vestibular e a lâmina dentária. A lâmina vestibular vai ser responsável pela formação do sulco do vestíbulo, que vai sofrer um processo de apoptose celular. Já a lâmina dentária irá passar por outras fases, conhecidas como odontogênese, para a formação da estrutura dentária do germe dentário. Pessoal, a primeira fase da odontogênese é conhecida como fase de botão. Temos aqui a lâmina dentária. Essa lâmina dentária vai sofrer algumas modificações e vai passar para a primeira fase, conhecida como fase de botão da odontogênese. Nessa fase de botão, como vocês podem ver nessa lâmina histológica à esquerda, essa estrutura possui algumas características. Primeiro, esse germe dentário vai apresentar uma configuração mais redonda e em torno desse germe dentário vai haver uma maior concentração de células ectomesenquimais em torno deste germe. Na próxima fase de botão, após a estrutura da lâmina dentária passar para a fase de botão, chegou na fase de botão, ele vai passar para outra fase conhecida como fase de capuz. Para ele passar para essa fase de capuz, ele irá precisar passar por algumas modificações. Primeiramente, temos aqui a fase de botão. Nessa fase de botão, ele vai sofrer uma brusca curvatura inicialmente, uma brusca achatamento central. Esse achatamento central vai configurar duas curvaturas nessa região, de modo a formar uma concentração de células ectomesenquimais nessa região do achatamento. Podemos ver essa fase conhecida como fase de capuz do lado direito. Essa lâmina histológica representa uma fase inicial do início do processo de formação da fase de capuz. Ele recebe esse nome por ser semelhante a um capuz, inicialmente. Temos aqui nessa região uma curvatura mais acentuada nessa região, formando inicialmente as alças cervicais e logo em seguida, na fase de capuz mais estruturas irá receber algumas denominações mais específicas, que irei mostrar nessa lâmina histológica agora. Temos aqui essa região conhecida como lâmina dentária. Essa região conhecida como lâmina dentária será responsável por manter a conexão entre o epitélio oral primitivo e o germe dentário.
No interior do germe dentário, temos aqui um maior espaçamento de algumas células, conhecido como retículo estrelado. E revestindo esse retículo estrelado, temos a região conhecida como epitélio externo e nessa região o epitélio interno. E próximo ao epitélio interno, temos a região conhecida como papila dentária. E mais afastada da papila dentária, a região conhecida como folículo dentário. Essas estruturas possuem uma função específica na formação da composição do germe dentário. Primeiramente, a junção entre as três estruturas conhecidas como epitélio interno, epitélio externo e retículo estrelado, essas três estruturas irão se juntar e formar uma nova estrutura conhecida como órgão do esmalte. Irão receber uma denominação conhecida como órgão do esmalte. Esse órgão do esmalte vai ser responsável pela formação do esmalte do germe dentário. Já a região da papila dentária. A papila dentária vai ser responsável pela formação da dentina e da polpa do dente. E já na região do folículo dentário, essa estrutura vai ser responsável pela formação do cemento, ligamentos periodontais e osso alveolar da estrutura do dente. Logo depois dessa fase, conhecido como fase de capuz, esse germe dentário irá passar por uma próxima fase conhecida como fase de campânula. Nessa fase de campânula, essa estrutura do germe dentário irá sofrer um intenso achatamento central, de tal modo que essas alças cervicais serão bastante visíveis. É nessa fase que vai acontecer o que nós chamamos de histomorfodiferenciação. Primeiramente, vai acontecer a formação do estrato intermediário, que não havia essa presença do estrato intermediário na fase de capuz. Já na fase de campânula, irá formar essa estrutura conhecida como estrato intermediário. A formação dessa estrutura vai ser responsável por estimular as células conhecidas como ameloblastos à produção do esmalte. Isso porque o estrato intermediário possui a capacidade de produção de uma enzima conhecida como fosfatase alcalina, que vai induzir os ameloblastos à produção do esmalte. Se darmos um zoom nessa região aqui, iremos observar essa estrutura conhecida como estrato intermediário. Damos um zoom nessa região. Observe. Aqui nessa região está representado o retículo estrelado. Próximo ao retículo estrelado, temos aqui umas células com morfologia mais achatada, conhecido como estrato intermediário. Próximo ao estrato intermediário, temos essas células conhecidas como epitélio interno. Esse epitélio interno que vai sofrer um processo de diferenciação nessa fase e irá formar o que nós chamamos de ameloblastos. E próximo aqui dos ameloblastos, nessa região, temos a polpa dentária. Ameloblastos não. Temos ainda nessa fase ainda o epitélio interno. E é nessa fase que vai se iniciar a diferenciação de epitélio interno para as células conhecidas como ameloblastos, que irei mostrar na próxima imagem. Temos aqui esse processo que eu irei explicar agora. Nessa região representada em verde está representando o retículo estrelado, nessa região o epitélio interno e logo abaixo a região da papila dentária. Temos aqui que esse epitélio interno inicialmente apresenta uma configuração mais cúbica, uma morfologia mais cúbica e o centro centralizado. Logo depois ele vai passar por um processo de diferenciação, irá formar células com aspectos mais cilíndricos, formando algumas estruturas que irei falar agora. A principal característica dessa estrutura é: observe que o núcleo dessa célula vai em sentido na região mais apical da célula. Desse modo, essa célula irá apresentar uma característica de polarização invertida. Isso porque seu núcleo, inicialmente que estava centralizada, vai se deslocar para a região mais apical da célula. Nesse momento que ocorrem essas alterações, de tal modo que a célula vai passar de ser cúbica para ser uma célula cilíndrica e ocorre a inversão do núcleo, essa célula passará a ser chamada de pré-ameloblastos. No momento que ela conseguir realizar a produção de esmalte, ela passará a ser chamada de ameloblastos. Temos aqui nessa região, mais abaixo, algumas células conhecidas como pré-ameloblastos, ou células mesenquimais, que irão estar na polpa dentária. Polpa ou papila dentária nesse momento.
Logo depois, essas células irão passar por algumas diferenciações, irão também fazer uma inversão do núcleo, de tal modo que esse núcleo irão ir no sentido apical da célula, que está representado aqui na seta, vai em sentido apical, realizando também um processo de inversão, uma polarização invertida do núcleo, e essas células passarão a ser chamadas de odontoblastos. Esses odontoblastos serão responsáveis pela formação da dentina, que faz a composição da estrutura do germe dentário. A próxima imagem que eu irei explicar é a próxima fase. Primeiramente, houve a fase conhecida como fase de campânula. Essa imagem aqui representa a fase de campânula. No momento que há um rompimento da lâmina dentária, um corte na região da lâmina dentária, algumas células pertencentes a essa estrutura sofrerá apoptose, de tal modo que não vai haver mais essa conexão. Esse germe dentário vai passar a ser conhecido, na sua fase, como fase de coroa. Observe essa lâmina histológica. Essa lâmina histológica já faz referência à fase conhecida como fase de coroa. Nessa fase, as principais características dessa fase é a formação da dentina, esmalte e polpa dentária na região da coroa. Se darmos um zoom nessa região, iremos observar algumas características. Temos aqui a presença, nessa imagem mais escura, a matriz do esmalte. A matriz do esmalte é uma deposição feita por meio dos ameloblastos que ainda não houve ainda a calcificação. Já essa representação em branco, temos o esmalte dentário já calcificado, logo em seguida a dentina e logo abaixo a pré-dentina. Logo abaixo da pré-dentina temos a região conhecida, algumas células, essas células conhecidas como odontoblastos, que irão sintetizar essa pré-dentina e a dentina. Logo abaixo a região da polpa dentária. Então essas são as principais características da fase da coroa. Logo após a fase de coroa, a fase final da odontogênese é conhecida como fase de raiz. Essa fase de raiz, como o nome próprio diz, é o processo de formação da raiz do dente. E a raiz do dente é composta por dentina, cemento e polpa radicular. Esse processo é conhecido pela formação dessas estruturas por ser algumas denominações específicas, como cementogênese, que é a formação do cemento, osteogênese, que é a formação do osso alveolar, e os ligamentos periodontais formados a partir dos fibroblastos. Temos a seguinte ideia. Primeiramente, nessa fase de raiz, irá haver uma projeção conhecida como bainha epitelial de Hedwig. Nessa bainha epitelial, ela irá sofrer um processo de degeneralização, de tal modo que a região do folículo dentário irá manter uma conexão com a dentina e irá formar o ligamento periodontal, osso alveolar e cemento. Queria explicar melhor nessa próxima imagem. Temos aqui nessa imagem nessa região conhecida como alça cervical. Nessa região da alça cervical, temos a região revestida por bainha epitelial de Hedwig. Nessa região que eu estou mostrando, estou delimitando essa imagem do lado esquerdo. Faz uma representação em esquema do lado direito. Nessa região temos aqui a dentina, do lado direito da região da polpa dentária e mais externamente o folículo dentário. Nessa região da alça cervical, ela é revestida por uma bainha epitelial de Hedwig. Essa bainha epitelial de Hedwig vai sofrer apoptose, como vocês podem ver esse espaçamento, permitindo que algumas células do folículo dentário mantenham uma conexão com a região da dentina. No momento que essas células entrem em contato com a dentina, elas irão sofrer um processo de diferenciação e irão formar as outras células conhecidas como cementoblastos, que irão formar o cemento, e irão formar os osteoblastos, irão também se diferenciar em osteoblastos, que irão formar o osso alveolar, e irão se diferenciar também em fibroblastos, que irão formar os ligamentos periodontais. Irei explicar melhor nessa próxima imagem. Temos aqui essa região, a região da dentina, essa região aqui do folículo dentário, e revestindo essa região da dentina, aqui externamente, estaria a bainha epitelial de Hedwig. Só que nesse momento essa bainha sofreu um processo de degeneralização, e nesse momento que ocorreu a degeneralização dessa região, estabeleceu a conexão entre as células do folículo dentário com a região da dentina. No momento que essa célula se encontra com a dentina, ela irá sofrer um processo de diferenciação formando os cementoblastos, que irão formar o cemento,
irão formar e irão se encontrar também com a dentina, irão se diferenciar em fibroblastos, que irão formar ligamentos periodontais, e também irão se encontrar com a região da dentina, formando os osteoblastos, que irão formar o osso alveolar. Observe que já houve a formação nessa região do ligamento periodontal. Algumas estruturas conhecidas, o processo de degeneralização da bainha de Hathor pode vir que ela não aconteça completamente, formando algumas estruturas que irão ficar aprisionadas no ligamento periodontal, conhecido como restos epiteliais de Malassez, que eu posso explicar em algumas próximas aulas que eu irei postar aqui no canal sobre patologia do periápice. Nesse processo de patologia do periápice do dente, pode ocorrer uma ativação desses restos epiteliais de Malassez. A ativação desses restos epiteliais de Malassez irá formar o que nós chamamos de granuloma epiteliado, que eu posso explicar nos próximos videoaulas do nosso canal. Pessoal, aqui está o esquema da nossa fase de odontogênese, que está representado nessa imagem. Temos aqui uma pergunta: em que fase de odontogênese essa estrutura está? E algumas nomenclaturas aqui, número 1, 2, 3, 4, 5, para você realizar a nomenclatura dessas estruturas. Observe. O número 1, quem que é o número 1? É a papila dentária, é o epitélio interno, o epitélio externo, e o que eu comentei ao longo da nossa aula. Você vem aqui e classifica. As respostas eu irei deixar no comentário na descrição do vídeo. Vai lá embaixo na descrição do vídeo que você vai ver todas as respostas, quais estão corretas e quais estão erradas com relação às suas respostas que você vai fazer. Então é isso aí, pessoal. Se inscreva no nosso canal, comenta no nosso vídeo logo abaixo, deixa aquele joinha e até a próxima videoaula.